e obrigava o italiano a fabricar máquinas modificadas para o nosso mercado, que queria pagar menos, né? Sempre foi assim, então? Foi uma briga na Itália. Querer pagar menos, o brasileiro sempre quis pagar menos. Ser copiado faz bem, primeiro te obriga a controlar preço, segundo te obriga a melhorar, ser diferente. Em geral o mercado tem uma inércia muito grande, né? Compra o que ele conhece, o que ele sabe, o que está na cabeça acostumado. Italiano. Eu vou importar um pouco, gostei, mas saiba já que no futuro ou você vem lá e produz, ou vamos fazer junto, ou eu vou fabricar. Tem muita dificuldade na hora de importar, etc. Tem imposto. O custo é muito alto. O custo é muito alto. Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no podcast do Vida na Obra e estamos no podcast número 65. Hoje eu tenho um convidado ilustre. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, deixa eu abrir no meu celular aqui a minha colinha. Esse cara que muita gente conhece, já ouviu esse nome, mas não conhece da história, assim, como ele vai contar hoje para nós. Ele é um italiano, literalmente é o italiano mais brasileiro que eu já conheci até hoje, um italiano importado mais de 40 anos no Brasil, 23 anos de Udinese, senhor Roberto Papais, ele da Eurocentro, Screenline hoje, tem os filhos, que é o Matteo, que é o produtor musical, o Luca, que tá lá na Itália como diretor de desenvolvimento de produtos na Pellini, Itália, e tem a esposa Pilar. Então, senhor Roberto, seja bem-vindo ao podcast Vida na Obra. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu até não acreditei muito em você a primeira vez que você falou, não, eu vou te convidar para um podcast. Estávamos lá em Maceió, há pouco tempo atrás, no Simpo Vidro. Exatamente. Né? Falei, ele promete e depois não cumpre. E aí, estamos aqui nós. É claro que foi um prazer eu conhecer o senhor pessoalmente, que eu, igual muito serralheiro aqui, que usa o produto do Udinese, não sabe que a história por trás, produto da Screenline, aquela persiana que vai entre os vidros insulados, que você vê nas grandes obras aí do país, que o senhor vai contar um pouquinho. Antes de a gente começar, eu só queria agradecer os patrocinadores. Então, primeiramente, queria agradecer a Squad Group, que é a nossa parceira de longa data, desde o primeiro podcast. Então, se liga nessa dica aqui, ó. Com mais de 35 anos de experiência, a Squad Group é a líder número 1 em software e soluções tecnológicas para o mercado de esquadrias. Eles contam com um time altamente capacitado e eles têm as duas melhores soluções, o SEM e o Pref Suite. E ainda tem o SEM Mob, que é a versão online para você utilizar o sistema também. E tem o Factory, que é o único ERP pensando exclusivamente para o mercado de esquadrias, que é para você organizar sua empresa fiscalmente, junto com o SEM, compatibilizando tudo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Factory. Factory foi desenvolvido sob medida para atender as indústrias de esquadrias e vidro e faz gestão 360 da sua empresa. O Factory é integrado com as soluções da Squad Group, tem o SEM Pref Suite junto, integrado, e você faz todo o gerenciamento da sua obra, desde acompanhamento de pedidos, emissão de nota fiscal, controle financeiro, gestão das suas compras, de perfis, acessórios e vidros, acompanhamento das etapas de produção e gestão das instalações das esquadrias. Ele possui 3 versões, o Factory One, que é voltado para empresas que estão iniciando e querem realizar o controle financeiro da sua empresa, o Factory Smart, que é ideal para quem quer avançar na gestão de compra de materiais, estoque e produção, e o Factory Pro, que é a versão mais completa do Factory, que te dá controle total da sua indústria de esquadrias de ponta a ponta. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Squad Group, sobre o Factory, o Pref Suite, entra no site, entra nos links aqui abaixo. Queria agradecer também a Neoclon, que é do grupo Clonaz, que é uma invasadora de silicones. Eu tive na fábrica da Neoclon, lá em Capivari. Os caras invasam para Blindex, para várias marcas conceituadas. Eles são distribuidores, além de invasar os produtos da GE Momentive, são distribuidores autorizados também da GE Momentive. Todos os produtos da Neoclon, silicones da Neoclon, são da Dalcorn. Então, todo o silicone da Dal, todo o silicone da Neoclon é envasado com silicones da Dal. Eu sou cliente lá na empresa da Neoclon, uma empresa séria, uma empresa que tem rastreabilidade, que a gente conseguiu ver todos os processos lá também. Quem me acompanha no Instagram sabe disso, viu os vídeos aí que eu tava lá em Capivari, acompanhando a fábrica. Então, Neoclon, obrigado pela parceria também, por ser uma empresa séria. E silicone é coisa séria, pessoal. Tem muito vazamento, tem muito vidro caindo de fachada também, por conta de aplicação de silicone estrutural errado também. Então, se atente a isso. E por último, eu queria agradecer a WR, aqui estão as mídias sociais da WR também. A WR nada mais é que uma empresa que tem mais de 1.700 produtos no seu portfólio. Então, se você trabalha com guarda-corpo, com ferragem para vidro especial, com conexão para guarda-corpo, com insumos em geral para vidros, box, kit box,
A WR tem uma gama enorme. Entra no site deles aqui, ó, wrglass.com.br. Lá tem todos os detalhes, tem os catálogos que você consegue baixar. Spider, a gente tá fazendo Spider hoje lá em Santos. A gente tá usando o produto da WR. Então, obrigado pela parceria, Will. E você ainda tem que contar a segunda parte da sua história aqui. Agora vamos ao que interessa, que eu tô com um fenômeno do mercado aqui. Sabe aquela história assim? O pessoal conhece esse nome, mas não sabe quem é esse nome. Então hoje aqui tá as câmeras filmando diretamente Roberto Papais para contar quem é esse italiano, mais brasileiro, fala também, nem parece italiano, nem tem sotaque italiano. Então fala um pouquinho da sua história. Não, eu vim recuperando. Eu estava aprendendo português, mas depois descobri que me disseram o seguinte, quando eu montei o Eurocentro: se você tem sotaque, teu produto ganha mais valor. É verdade. O brasileiro tem sido vira-lata, não valoriza o brasileiro. Aí eu deixei de lado de aprender, eu vou continuar, mas tudo bem. Seu Roberto, conta pra gente, com quantos anos o senhor veio pro Brasil? Não Você não vai falar a idade? Não vou me entregar. Não, ele insiste em querer saber qual é a minha idade, o que importa. Eu estou aqui há muito tempo, eu sou muito experiente, isso que vale. Mas você chegou que ano para o Brasil? Eu costumo, no 73, eu costumo dizer que normalmente, quando estou junto com pessoas, eu digo, sou mais brasileiro que vocês. Eu desafio todo mundo, porque a maioria nasceu depois do 73, então eu sou mais brasileiro, então muita calma. Verdade. Mas... O senhor chegou em 1900, então a gente tem um ponto de partida, 1973. Sim, em 73, Luigi Papais, já um empresário bem-sucedido, com uma empresa que tinha 500 empregados, etc., já consolidado, com 20 anos de Brasil. Ele, com orgulho, ele me convidou a vir para cá. Inicialmente era para fazer um estágio, mas era para ele... É Luigi Papai? Luigi Papai. E quem era ele? Papais. Na família? Tio. Seu tio? Irmão do meu pai. Show. Meu pai, o mais velho da família, ele era o mais novo e continuou sempre sendo o mais novo. Mas, então... E ele, logicamente, como italiano aqui no Brasil, já com sucesso e tudo mais, eu tinha acabado de me formar lá na Itália, então... Era um mecânica, jovem experiente. Então ele falou, vem fazer uma experiência comigo lá, um estágio aqui no Brasil. Vem fazer um estágio aqui no Brasil. Na última hora, ele me disse, olha, eu inventei uma empresa chamada Udinese, que quer dizer, Udinese quer dizer de Udine, como paulista é de São Paulo, né? Então, na última hora, ele falou, olha, eu tenho essa sociedade pequena, eu não tenho tempo de me dedicar a ela. Fizemos uma experiência de fazer maçaneta anodizada para portas, ele fazia fechadura. Isso em 1973. Em 73. Aí... esta experiência não foi bem sucedida porque a maçaneta de alumínio não era muito leve, era considerada um pouco ordinária, né? Então, comparada com latão, logicamente. Então, mas na última hora mesmo, descobriram que a Fichet, empresa grande de alumínio de Santo André, ela tinha feito um pedido de 1000 peças de maçaneta para a janela. Aí ele sentiu que aquele seria um novo caminho. Mas ele não tinha tempo de se dedicar, tinha um italiano junto que cuidava disso, mas depois saiu. Então ele falou, olha, entra de sócio e você toca isso. E ele me deu 2 recomendações, olha só. Uma, cuidado com o nome. Porque eu sou Papais também, não é isso, é ainda o nome Udinese. Segunda procura não perder dinheiro. É verdade. Bons conselhos. Esses 2 conselhos. Zero seu nome. O resto era uma coisa tão pequena, tinha 8 operários, que não podia também, vamos dizer, ser... dar grande prejuízo, dar grande responsabilidade. Isso foi em 73 mesmo? 73. Eu comecei com a Fichet, depois veio a Ajax, que era a outra grande, depois a Armic, depois a Rival. Foram seus primeiros clientes? Não existem mais.
porque as empresas de alumínio da época, daquelas, vamos dizer, daqueles vintênio, crescia, depois explodiam. Nossa. Sim, não existem mais. Pagani Pinheiro, Saudosa, é muita mais. E o começo da Udinese tinha quantos colaboradores, o senhor falou? 8. 8 colaboradores. Eu fazia o setup das furadeiras, das lixadeiras, das máquinas, etc. Você mesmo que fazia o setup delas? Sim, não é tudo. Era vender, entregar, programar, projetar, tudo. Caramba. Tudo. Foi uma experiência interessantíssima. Mas tínhamos fundição e anodização. No próprio já. Até meu tio tirava o pelo, não é? Porque ele falava assim, porque ele comprava máquina de milionária, certo? Toda automática, suíça, italiana, etc. Eu lá fazendo fundido com a concha, certo? Ele me falava, a tua tecnologia da concha... Ele te zoava, né? Ele zoava. Mas, na verdade, quer dizer, quando eu saí da Udinese, a gente já girava 80 toneladas a mês só de acessórios. Caramba. De alumínio. 80 toneladas que é um mês. Produto leve, né? Que é um produto leve, mas era a época, vamos dizer, na década de 80 começaram os sistemas, Sistema 1, Sistema 2, e depois veio Supremo, a Alcoa também, a Alcoa comprou a Alcan, etc. Mas eu me lembro, pedidos de 50 mil, 100 mil peças, não, passavam 200 mil componentes por dia na anodização, era tudo automático. Em que ano isso, mais ou menos? Década de 80, porque eu saí de lá já era automático? 96. Sim, era comandado, comandado à distância, mas era tudo um processo automatizado, sim. Caramba, 80. Era muito interessante, mas foi uma época muito interessante porque, olha, se tratava de fazer tudo, se tratava de falar com Cardoso da Alcan, especialmente, não é? Porque a Alcoa chegou depois, e discutir o que vamos lançar de novo. Então ele se preocupava com o perfil, eu preocupado com o acessório, aí eu buscava ideia na Itália, aí eu voltava, aí começamos a ir junto para a Itália. Para ter contato com a realidade italiana. A gente se inspirou muito. A qualidade muito italiana nisso. também, né? A qualidade e a experiência, porque o alumínio no Brasil começou 20 anos depois, né? Então lá eles já estavam estruturados. Foi naquela época que a gente trouxe a tecnologia das prensas pneumáticas. Início foi com a Comal. Eu me lembro a primeira vez que o Kaminker, que era da Ajax, ele me falou, você vai para a Itália, vai ver para mim uma dupla cabeça na empresa MG. Eu fui lá no inverno, me lembro ainda. Agora fui lá, falei, olha, estou aqui porque eu tenho que levar para o Brasil informações sobre uma dupla cabeça, desse jeito, outro jeito. Por fim virou um negócio, porque como isso se repetia, sim. Então o italiano falou, escuta, por que você não enche um container de máquinas? E vai. Aí virou um negócio, vendemos mais de 2.000 máquinas. Essa é a conexão Brasil-Itália? Aí nasceu a conexão Brasil-Itália, que eu percebi o seguinte, o serralheiro tinha que fazer um test driver, sabe? Tipo, senta no carro, você se encanta com ele, aí compra. Então, se tratava de levar um pouco por vez. Começamos com 5, com 15, 25, até era excursões de 52, o que cabia no ônibus na Itália. Caramba, o senhor fazia uma excursão e levava os brasileiros tudo para lá? Sim. Consultores, empresários, tem muita gente. Associação também ou não? Na associação era um paralelo que nasceu depois. Depois, sim. Tinha muitos empresários. Eu importava para lá, importava os técnicos. O que eu fazia? Chegava os velhos, devem se lembrar disso. Eu chegava no cliente e falava, quanto você vai comprar? Ele falava, 50 mil. Tá bom. Então, tudo bem. O teu técnico vai para a feira na Itália?
Ah, não vai, porque imagina, ele queria ir, mas não o técnico. Não, então eu falava, tudo bem, então eu te dou um desconto de 2%, mas você também manda o técnico. Quer dizer, eu negociava a visita dos técnicos junto do conjunto das compras. Isso foi muito importante, muito produtivo, porque a coisa vê a realidade lá, não é? E depois para ser aplicada aqui. Aplicar. E assim veio as primeiras máquinas de centro de usinagem, veio as duplas cabeças, veio tantas máquinas leves, e obrigava o italiano a fabricar máquinas modificadas para o nosso mercado, que queria pagar menos, não é? Sempre foi assim, então? Foi uma briga na Itália. Querer pagar menos, o brasileiro sempre quis pagar menos. Você não sabe. O dono da MG, que felizmente não está mais vivo, mas ele brigava comigo, falava, Roberto, eu não quero fazer porcaria. Mas eu preciso de uma máquina mais leve, menor, etc. Ele tinha máquina espalhada pela América Latina, Uruguai. Quem importava, na Argentina tinha, no Uruguai tinha, no Chile tinha, no Brasil não, porque era proibida a importação, não é? Foi a época do Collor que abriu. Entendi. E aí a gente foi 90. aproveitou, sim. Mas esse eu acho que foi o... Quer dizer, o pessoal fala de muitas outras coisas, de muitos produtos que não existiam antes. Devo dizer uma coisa, a Udinese cresceu porque o mercado era extremamente carente. O pouco acessório que tinha era adaptações da madeira. Caramba. Coisa feita sem tecnologia, fundições mal feitas. E muita gente copiou a Udinese? Nesse começo aí? Tentaram. As empresas que estão aí hoje, muito do que eles têm se inspiraram no vácuo. Se inspiraram. Sim, se inspiraram foi uma palavra. Se inspiraram no vácuo. Eu tenho orgulho de dizer que ser copiado é bom, faz bem. Primeiro te obriga a controlar preço, segundo te obriga a melhorar, ser diferente, te obriga... Mas o espírito da Udinese sempre foi sentir a necessidade do cliente. Não sei se você conhece o livro que é Foco do Cliente. Foco do cliente. Não é foco no cliente. É foco do cliente. O foco no cliente é quando você quer vender o que você tem. O foco do cliente é entender a necessidade dele e surpreendê-lo, não é? Steve Jobs, não adianta, é meu herói. Steve Jobs é meu herói, não adianta. Você tem que surpreender, você tem que estar na frente. Só que estar na frente é difícil. É difícil porque em geral o mercado tem uma inércia muito grande, não é? Ele compra o que ele conhece, o que ele sabe, o que está na cabeça acostumado dele. Que está acostumado. Está na zona de conforto, é mais fácil para ele. Nem me fala de zona de conforto. A gente vai entrar nesses assuntos polêmicos. Este livro fala sobre isso, mas depois falamos dele. Pois é, então... Não, é um pouco a dificuldade que eu tenho com o Screenline, não é? Com a persiana. Não querendo mudar de assunto. Porque eu tenho que confessar uma coisa. Eu descobri Screenline em 94, na Itália. De repente vejo este produto. A primeira vez que o senhor viu uma janela com uma persiana entre vidros foi em 94? Tem gente aqui no Brasil que não viu até hoje. Então, eu conheço alguém. Mas deixa eu te dizer, então eu sempre, na minha ida na Itália, na feira, eu buscava novidades, certo? Novidade. Sempre que o espírito era o seguinte, eu falava para o italiano, eu vou importar um pouco, gostei, mas saiba já que no futuro ou você vem lá e produz, ou vamos fazer junto, ou eu vou fabricar. Não vou importar. Não adianta, o Brasil é grande demais, tem muita dificuldade na hora de importar, etc. Tem imposto. O custo é muito alto. Então... Você jogava limpo com os caras? Sempre. Imagina que no final eu tinha contato com 40 empresas. E eu encontrei um bloco notas da época, outro dia, e tinha... Na capa, 40 nomes de empresa e depois nos papéis, todas as páginas, todas as visitas que eu fazia, dando informações e recebendo informações. Muito bem, mas quando eu vi Screenline, falei, meu Deus do céu, isso vai valorizar a esquadria.
Porque a esquadria o que é? Um retângulo de alumínio mais um vidro. Mais um vidro, certo? Perfeito. Então, tem 2 vidros, tem uma persiana, e quando eu percebi o que é esta persiana, que eventualmente a gente vai falar mais em detalhe depois, na verdade, é aquilo que digo para o vidraceiro, não é? Que eu disse lá no vidro. Sim. Você vende um vidro, você fatura R$250. Você vende 2 vidros, você fatura 500. Se você vender 2 vidros insulados, você fatura 700. Sim. Então, você vai triplicar o faturamento. Você tem um esforço comercial, você tem que conversar com o cliente. Mas o trabalho é o mesmo, operacionalmente. Não. O vidraceiro é o mesmo trabalho de instalação. Sim, mas não só isso. Quer dizer, mas se ele trabalha menos e ganha mais. Mas não só, você gasta um pouco de tempo para vender uma resposta técnica. Sim. E não um commodity. Porque o commodity você vende... Fechar o vão. Você vende por telefone um commodity, certo? Então, eu achei que isso ia estourar porque o serralheiro, neste caso, o fabricante de esquadria, porque serralheiro parece um pouco simplório. Então, ele valorizava muito o produto, era uma venda mais técnica, porque realmente tem técnica por trás disso, tem explicações. Mas não é assim, a inércia é muito grande. Olha, a mesma coisa com os braços. Eu fui na Nova Zelândia a primeira vez em 82. Por quê? Porque o neozelandês dando uma volta para o mundo... Por que Nova Zelândia? É uma coisa estranha. A Nova Zelândia são 2 ilhas junto, tem 4 milhões de habitantes, 6 milhões de bovinos e 60 milhões de ovelhas. Esta é a realidade da Nova Zelândia. Loucura. O país é lindo, é uma Suíça, parece feito a pincel, realmente. Mas porque lá nasceu uma indústria específica que vende para o mundo inteiro braço articulado, porque lá tem vento de até 200 km por hora. Então, um gênio inventou uns braços articulados. Aqui os braços eram um patim num canal deslizante com 2 barras que tinha 2 suportes de nylon. Quer dizer, esta era a tecnologia do momento. Aí este senhor aparece, o Stuart Young aparece e... Com esses braços. Com esses braços, dizendo o seguinte: estou procurando uma empresa para licenciar a fabricação. Olha, tudo bem, estou aqui eu. Até minha prima me ajudou. Como Udinese. Como Udinese, estava na Udinese. E foi lá eu com o técnico, o Wagner Dombrowski, que era o técnico na época da Udinese, e fomos lá juntos, ficamos lá 2 semanas para aprender. Aprendeu a fabricar. A fabricar, projeto, tudo mais, etc. Acabei indo para lá 5 vezes. Caramba. Sim, trazendo várias coisas. Agora, é para vender aqui. Para convencer o serralheiro, para modificar as linhas, para ter câmara, para aceitar os braços. Quer dizer, foram anos de suor, te garanto. Sim. Eu me lembro da experiência da Pagani Pinheiro do Rio. Uma empresa conceituada, etc., lá no Rio de Janeiro. O Felipe é dessa família, não é? Então, é que eu cheguei com a minha maleta, com os acessórios, ele me falou, o Velho Pinheiro me falou, olha, o nosso produto é personalizado. Me mostrou a maçaneta dele, que ele tinha orgulho da maçaneta que ele fazia de chapa estampada, etc, etc. Foi o último baluardo que eu conquistei das grandes empresas, porque a inércia é muito grande, o pessoal usa o que conhece, o que sabe, faz. O que está acostumado. Mas eu digo, o mercado que eu encontrei nos primeiros 15 anos. Quando o senhor falou que viu a Screenline lá na feira na Itália... Está me chamando de senhor?
Senhor, tem que respeitar. Chamar de velho não dá, não é? Não, Para com isso. A educação é de casa. Minha mãe fica brava se eu não falar isso, mas vou chamar de você. Antes de você. Em 94, tava lá na Itália, viu a Screenline. Você tava na Udinese ainda? Você ainda tava na... Sim, foi pela Udinese que eu trouxe para mostrar e para dizer, senhores, esse é um novo produto, inovador e tudo. Sim. E aí, como é que foi o recebimento aqui no Brasil nessa época? Pouco sim, bonito, uma fresa total, porque é difícil de vender, não é? Continua sendo difícil hoje. De vender até hoje. Sim. É difícil de vender até hoje. Sim. Mas eu aprendi a vender. Você vai dar umas dicas aqui pra gente? Suando a camisa. Hoje você dá umas dicas? Vou fazer umas perguntas. Mas evoluindo. Aí comecei a negociar com os italianos. O italiano não é fácil você tirar um produto dele para fabricar diretamente. Não, você tem que já garantir quantidade, mas vou garantir o quê? Quer dizer, então aí fizemos quando foi? Em 98, mas eu já estava fora da Udinese, já estava na Eurocentro. Então deixa eu explicar como nasceu o Eurocentro. Exato. Pois é, nestes 20 anos que eu ia para a Itália, de Udinese, que eu ia para a Itália e voltava, etc., o que acontecia? Que sempre que um italiano queria vender alguma coisa, ele vinha para o Brasil. Mas, na verdade, ele chegava na Udinese por último, porque ele começava a visitar o mercado, certo? Visitava o cerealeiro falava, vai lá no Roberto, vai no Roberto. Antes de embarcar, o cara me visitava. Com a mala de viajar. E eu falava para ele, você fez tudo errado. Onde é que você foi? Você fez tudo errado. Com fazer tudo errado lá nas feiras, depois os fabricantes se conversam entre eles, então eles acabaram entendendo que tinha um italiano em São Paulo que conhecia o mercado, que conhecia a América Latina. Nesta época já eu estava viajando em toda a América Latina, certo? Então eu tinha muita gente que queria se propor a vir no mercado, mas não sabia como, quando, porquê, como começar, certo? Porque o certo, aí eu me coloquei, vamos dizer, como fiel depositário no meio, dizendo, primeiro, vendo quem era o italiano que vinha para cá, sim, e segundo, ver qual era o contato com os brasileiros que tinha que ter também, certo? Para que os dois não fizessem coisa errada. Com essa ideia nasceu o Eurocentro, um centro de produto europeu, certo? Então o que o Eurocentro era quando abriu? Era um showroom na Gabriel Monteiro da Silva, 500 metros quadrados, onde tinha exposição só produtos italianos. Esquadrias também? Eu não fabricava nada na época. Na época eu tinha a Aluservice, que era uma empresa que fazia curvatura para serralheiro e trabalhava ACM. Esse foi o início. Aí você já tinha saído da Udinese? Sim, já estava fora da Udinese. Então, antes de a gente continuar, como é que foi essa transição de sair da Udinese, voltar? A Udinese, sair da Udinese... Você estava cansado? Eu na verdade... Conquistar novas coisas? Sim, tem várias versões dessa. Então, agora a versão oficial. A versão oficial. Essa daqui é oficial. Não. Aqui você não vai fugir de não. A versão oficial é que eu queria fazer essa experiência chamada Eurocentro, certo? Entendi. Mas não pretendia produzir os produtos, pretendia trazer... Olha, era tudo que servia para uma residência, que desde janela de teto, porta blindada, porta especiais, eram tantas, até escada retrato e para sair no teto, etc. Assim, tudo que era novidade italiana você trouxe para cá. Sim. Essa era a ideia. Sim. Isso foi que ano que você isso foi interessante. Aí resolvi o seguinte: no Brasil tem janela de madeira e tem janela de alumínio, o ferro. Isso, na Itália tinha naquele momento a moda, a explosão de janela de alumínio com revestimento de madeira interno, madeira maciça interna.
Então comecei no Eurocentro a expor um produto italiano que era desta linha. Fechando obra, assim, importando. Mas chegou um momento que os arquitetos começaram a dizer modifica isso, modifica aquilo. Depois uma parte tinha que ser de alumínio, tinha que combinar a cor. Aí chegou um ponto que eu resolvi produzir. Nasceu o Eurocentro como produto esquadria, vamos dizer, especial, diferenciada. Tipo, depois veio a linha minimalista, e agora é mais linha minimalista, produtos blindados, grandes, portas automáticas. E fornece ainda? Sim, Eurocentro ainda fabrica, sim. E não é importado? Nada, às vezes ferragens. Entendi. As ferragens. É um produto muito customizado, muito específico, não é de volume. Não, é um produto para banqueiro, um produto para casas de alto padrão, exemplo, loja de alto padrão. Por exemplo, minha é uma porta que eu fiz em parceria com uma empresa italiana, que é uma empresa é de um lugar da Itália que só se fala alemão. Imagina. Tão perto da Áustria que só fala alemão. E eles fazem muitas obras para a Apple, sabe? Aquele showroom megagaláctico, vidro de 12 metros de altura. E o diretor desta empresa, através da Pellini Itália, me visitou para conhecer o nosso mercado. Eu estava com uma obra que tinha uma porta de 9,5 metros de altura. Eu falei, olha, eu não sei fazer isso, mas... te interessa? Eu mandei o projeto. Fiz 2 propostas para o cliente. Uma porta de 5 metros com fixo de 4 metros e a outra de 9,5 metros. Inteiriça. Aí como é um cliente, um banqueiro... Ele quis a de 9 metros. Ele quis a de 9 metros. Sem bandeira, então, né? Então tem uma porta de 15 metros de largura, 9,5 metros de altura... E foi realmente um projeto interessante, mas foi uma parceria com o italiano, certo? Pivotante, porta? Não, tudo de correr. De correr. Sim. Tudo de correr, imagina, é gente que está acostumada a trabalhar com o mercado alemão, então a sofisticação dessa porta é algo de incrível. Mas foi uma experiência interessante. Que ano que você fez essa porta? 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás? 2009, mais ou menos. Sim. Então, nem tinha no mercado brasileiro portas grandes. Hoje ainda não tem? Não, hoje... tamanho assim? Não, eu já fiz muita porta de 6 metros de altura, porque hoje a chapa maior nossa é 3x6. Então, você tem que ter perfis adequados. Não, eu vejo às vezes publicado... nos grupos aí, porta que quando o cara mexe, ela chacoalha sozinha. Não tem nem vento. Ela chacoalha, quer dizer, tem que fazer o cálculo. Tudo que a gente faz fora do comum é calculado. Tem que ter um engenheiro especialista aí, tem que saiba, você tem que ter noção do que faz, não é? Bem, às vezes a gente vê em guarda-corpo, em janela, em tudo mais, se vê coisas que dão arrepio. Dá medo de andar na rua embaixo do estabelecimento. De certo estabelecimento, mas, sabe, todas as profissões são um pouco assim. Agora, sim, o senhor saiu da Udinese e aí montou a Eurocentro e tal. E onde que esse Screenline entra nessa história aí? Então, no ano 2000, finalmente eu tinha uma obra importante para fazer com o Screenline. Final do ano 2000? 2000 redondo. 2000. Finalmente já tinha assinado em 98 o contrato com ele. Você conseguiu a patente para importar ou para fabricar aqui? Para fabricar? Sim, licença. Licença para fabricar isso. Sim, para fabricar. Foi a dificuldade. A produção começou no ano 2000. A iniciativa foi negociação, no 98 assinamos o contrato, aí começamos a fazer importação de máquinas e tudo mais. Então, em 2000 começa a fabricação. 2000 começou a fabricação, sim, é o zero. Fabricação. O produto Screenline, aí nós percebemos o seguinte, que
Este produto é mágico. Porque se você imagina o seguinte, você pega um vidro comum, tem coisa mais banal do que um vidro incolor de 4 milímetros, 6 milímetros? Banal. Vidro banal. No mundo dos vidros, existem vidros sofisticados, é refletivo, multilaminados. O que você quer, mas você pega um vidro comum, depois você pega outro vidro comum e cria uma câmara. Depois você põe tecnologia para ela ser selada, para garantir conforto 10, acústico, 15, 20, conforto 30 térmico. anos. Isso é importante. Aí você pega uma persiana, que normalmente ela vive fora do vidro. Exato. Agora estou contando a história do Pellini. Então, o Francesco Pellini era um fabricante de persiana Hunter Douglas na Itália. Ele, como na Itália é obrigatório ter vidro duplo insulado. Por conta do frio? É por conta do frio, sim. Aí ele teve a ideia de fazer uma experiência de colocar a persiana lá dentro. Foi uma catástrofe. Porque o problema era que para movimentar a persiana, ele tinha que fazer um furo em algum lugar para girar ela. Isso condensava o vidro. Aí o vidro morre na hora, certo? Muito bem. Ainda com a temperatura que tem lá. Mas ele encontrou um engenheiro criativo que inventou um sistema magnético que você faz um mecanismo interno girar com um mecanismo externo, e tipo a brincadeira da agulha na mesa, não é? Sim, você faz um ímã embaixo, a agulha... Então, um carrega o outro. Então, ele conseguiu fazer que esse conjunto funcionasse, mas funcionasse sem afetar a câmara, e percebeu o seguinte, que se você põe dentro da câmera as lâminas, angulada numa posição que você não tem ofuscamento, então você tem o conforto visual, ao mesmo tempo você cria a sombra necessária para ter uma proteção solar de 80%. 80%? 80%. Ou seja, imagina nós no Brasil, que temos um sol... Aí tem discussões se é 750 ou 800 watts, mas um número redondo para mim é 800 watts. Se você tem um sol radiante na tua janela, com um vidro doméstico, que eu chamo, que é um vidro que não é refletivo, porque numa residência você não pode colocar vidros altamente refletivos, certo? Sim. Eventualmente você põe um vidro... É aquele que chamamos de habitat, que é um vidro que tem um pouco de reflexo, mas não muito, certo? Então, o que acontece? Você protege 80%, você já deixou fora 600 watts. Imagina a economia que você tem de ar-condicionado. Então, você tem a proteção solar, o controle da luz, porque o sol não está sempre radiante. Se o céu está encoberto, você não vai fechar a persiana, não é? Você não vai. Então você controla a luminosidade 100%, não é? Sim. Você controla a radiação solar e você tem, mas você tem uma outra mágica que o pessoal ainda não assimilou. Imagina você está na praia, compra um apartamento. Apartamento de praia, você tem uma visão 360 graus, isso é lindo, não é? Ou você está no Yacht House, lá no Camboriú. Você está lá, você tem uma visão 360 graus, sei lá, naquela altura. Tudo bem. Aí o sol é radiante, você põe cortina e você perdeu toda a visão. Fecha tudo. Fecha tudo. Quer dizer, você comprou um panorama... para não ver. Para não ver. É raro, mas acontece sempre. Se você tivesse uma persiana dentro do vidro, lógico, quando o sol está horizontal, naquele momento você tem que fechar. Mas logo o sol sobe, você abre,
você continua vendo 360 graus. Se você deixar inclinado, ela só reflete e traz Com a claridade. prótese. Depois você tem um outro aspecto. De trazer mais claridade. O efeito bandeja, quer dizer, a radiação solar, a luz do sol bate, reflete no teto e te ilumina o ambiente de forma Isso eu já uniforme. percebi já. Se você faz uma termografia, que é a fotografia do calor Sim. interno, normalmente você tem um bolsão de calor perto da esquadria. Com a persiana, você tem, a fotografia vira toda de cor uniforme, porque você tem distribuição Caramba. da luz E do calor. que reflete do teto, porque a luz que vem horizontal, ela machuca a pupila, Sim. certo? Então você fecha e cansa a vista. A luz ideal é a luz sempre que vem de cima para baixo, como nós temos iluminação agora aqui. Então, se você analisa todos os aspectos positivos, quer dizer, ela enobrece a esquadria, ele te dá o conforto térmico, te dá um conforto visual. Até porque é o seguinte, nós temos uma certa sensibilidade à luz, mas tem gente com olho mais claro ou mais escuro, que quando o olho é mais claro, a luz tem que ser menor. Mas não é só isso. Você acorda de manhã, você não gosta de muita luz. Então, a cortina é tudo ou nada. Por fim... A persiana integrada também é tudo ou nada. Por fim... Não, a persiana integrada nasce para ser blackout. Aí você faz os furinhos para ela virar a siesta. Mas não é certamente uma coisa que te permite de ver o panorama, certo? Ou você tira, você põe. Mas o que a gente descobriu desde o início? A dificuldade de vender, porque ela, logicamente, o custo de um vidro, custo do vidro, custo de insulação, custo da persiana, ela encarece o dobro. Encarece o dobro, perfeito. Mas descobrimos que em âmbito hospitalar tem uma questão que chama asepsia, onde as cortinas são proibidas ou deveriam ser proibidas. Na verdade, são proibidas, mas o pessoal pendura a si mesmo. Então, aí você percebe que em âmbito hospitalar, quando o hospital tem um protocolo de higienização que chama limpeza terminal, ou seja, você tem que remover tudo que está pendurado para higienizar fora, para depois pendurar de novo. Isso aí cria um custo tão alto que compensa investir na persiana com vidro duplo. Porque você não precisa limpar a persiana. Então a gente percebeu que no mercado hospitalar nós tínhamos um argumento que era muito forte. Por esse motivo estamos em mais de 250 hospitais. Dos maiores, né? Mais de 200. Tem 8.000 no Brasil. Tem ainda um potencial muito grande. Nossa! Então, você quer ter de hospital, pessoal? Então, por isso que a nossa vocação muito é hospitalar. Mas por esse aspecto. Por outro lado, temos estudos feitos por profissionais especializados em mercado em problemas de alergias. E descobrimos o seguinte, que quando você tem uma cortina numa janela que é muito ensolarada, você tem um bolsão de calor que se forma atrás da cortina. Aí o que acontece? Cria uma térmica. A térmica é quando, por calor, o ar sobe. Essa térmica que se cria atrás da cortina faz que automaticamente ela suga o ar que está no ambiente. Então, tudo que está em suspensão no ambiente, automaticamente, quem provoca isso é o sol, a radiação solar, o calor. Passa por baixo da cortina e depois se emprega a cortina. Chegamos ao ponto de afirmar o seguinte, eu gosto de falar isso para as mulheres, não é? A sua cortina de casa é o lugar mais sujo que você tem em casa. Imagina só um paralelo, o filtro da coifa da tua cozinha. Quando você abre de vez em quando, aquilo é um horror. Aí você justifica, imagine em ambientes úmidos, especialmente banheiro, especialmente cozinha, etc, etc. Se você põe cortina... É bactéria que você não vê mais. Não, aquilo é bactéria
bactéria, pólens, tudo vai para lá. Quer dizer, a cortina é mais suja do que o tapete. E fica invisível. E outra coisa, cada um pensa por si próprio. Cada quanto você lava a cortina? Você tem um pano sujo lá pendurado. Tanto é que se ele é muito claro, de cor, você vai ver que ele muda de cor lá para cima e mais escuro, não é? Porque se torna um filtro. Então, esse é um fator interessante. Agora, o nosso foco hoje, em âmbito habitacional, é promover junto com a construtora que se dizem propositora de bem-estar, conforto, vamos dizer, habitações AAA. Vamos por 3A, certo? Eu acho que se dessem ao cliente final a opção dele escolher, você vai pagar umas parcelas a mais, mas eu te ponho tudo vidro insulado com persiana, com blackout automático, etc. O cliente escolheria. Mas como o cliente tem pouca opinião, ele vem no final, e o cliente, provavelmente culpa nossa, não está ainda instruído a educar. Eu tenho clientes que chegam lá... Já sabem o que é. Chegam lá para escolher uma esquadria, quando vê o vidro duplo com persiana, diz, não, eu quero essa. Aí eu digo para ele, uma linha minimalista não dá para pôr isso. Dá um jeito. Não quero mais a linha minimalista, quero uma linha convencional. Caramba. Eu tive a semana passada um cliente de Salvador que ele falou, você tem ideia da radiação solar que tem em Salvador? Eu não sabia, 10 anos atrás ele já tinha comprado uma persiana. Então ele já tinha na casa, mas ele fez uma ampliação, ele falou, não, eu quero isso em tudo. É conforto. Você tem conforto térmico, conforto visual, você tem efeito prateleira de luz que te ilumina mais a casa, e você tem transparência, e você tem limpeza, tudo. E ainda o conforto acústico, que não é proposital, mas ainda tem. O vidro te vem de graça conforto acústico. Exatamente. Sim. Ó, você falou de obra corporativa, obra hospitalar, eu já fiz em obra corporativa em sala de diretoria, tanto dentro de divisória como em fachada, glazing, com persiana. Agora, sim, como é que eu consigo, não sei se você consegue me ajudar, para eu vender para as minhas arquitetas que atendem o residencial? Quais argumentos assim eu consigo ajudar a trazer? Existe um cálculo, alguma conta que se faz em questão? Se tem um clube Screenline onde a gente consegue pegar novidade, aprender técnica, se tem alguma coisa assim que eu consigo entrar no site, que eu consigo pegar material para me ajudar a vender? Sim, temos um pouco de tudo isso, inclusive o clube Screenline que você adiantou. Me explica aí, nós criamos. Não, este ano foi um ano de muita criatividade. Primeiro, sempre né? Foi, sim, mas sabe, o estímulo foi o fato que fizemos hospitalar, fizemos a Fesqua, fizemos o Simpo Vidro, quer dizer, quando você tem um contato com o público, por exemplo, você vê a demanda. Por exemplo, vamos mandar um recado para a Sebras. Manda Não, eu amei que um dos presidentes da Sebras, no discurso lá no Simpo Vidro, ele falou o seguinte: não é possível que no Brasil se venda só 2,8% de vidro insulado. Ele falou isso. 2,8% de vidro insulado. Está escandalizado. Lógico, ele vem da Argentina. Argentina, por cultura mais europeia, ele usa o vidro insulado. Quer dizer, o recado que eu dou é o seguinte: o vidro insulado é um vidro que protege do calor externo, mas não protege da radiação solar. A radiação solar atravessa, tanto que os países nórdicos usam vidro insulado porque o frio do gelo externo não entra, mas o sol entra total. Então, para eles, no inverno... Então, o vidro insulado se justifica
se justifica se você põe dentro do vidro um elemento de proteção solar. E o elemento de proteção solar mais econômico, mais simples. E não precisa ser o vidro. A beleza da persiana é o seguinte, que quando ela está horizontal, você não enxerga mais ela. Ela está lá, mas você não enxerga ela. Qualquer mudança de angulação, você tem um controle lumínico. Mas quando ele está horizontal e o sol está a 45 graus, você já tem toda a proteção solar, toda a transparência possível. Tem visibilidade. Toda a visibilidade externa. Então, a minha luta é dizer, não adianta você comprar um apartamento 100 metros de altura. 360 graus. Hoje é 360 graus. Hoje estamos fazendo em São Paulo muitos prédios acima de 40 andares, né? Pois é. Obra. Agora, o que adianta você estar lá em cima se depois você vive atrás de cortina? Num ambiente construído, você tem sempre 3 paredes, né? E depois tem um vidro. Se naquele vidro você põe cortina... Você tem 4 paredes. Você tem 4 paredes. Então, você vê... Agora, num banheiro, por exemplo, vamos parar de colocar banheiro leitoso, isso, aquilo, outro, e vamos colocar... Porque o ser humano, ele precisa de ter contato com o exterior. Ele precisa ver o avião que passa, ele precisa ver natureza, passarinho, precisa ver o mundo vivo. Sim. Porque senão dá tédio em casa, certo? Então, o fato da persiana te poder dar esta transparência é muito importante. Agora, é sustentável. A economia que você tem no ar-condicionado é fundamental. O que a gente faz em escritório? Você põe um vidro altamente refletivo, um tal de ST120, não é? Ninguém sabe. Eu gostaria de perguntar, quem é que sabe o que quer dizer 120? A maioria das pessoas não sabe. Não sabe. O número 1 do 120 quer dizer que é um vidro incolor. Simples, não é um extra clear. O 20 quer dizer que ele te roubou 80% da luz. Ele só transmite 20% de luminosidade. Luminosidade. É luminosa. Agora, imagina você morando em Curitiba, que 200 dias por ano o céu está encoberto, e você só ter 20% de luz, porque... Mas tudo bem, se nós queremos enclausurar quem trabalha em escritório, vamos continuar com isso. Agora, me colocar um vidro desse num hospital... É condenar, condenar um coitado porque já está lá deprimido, não é? Isso é verdade, isso é fato. Exagerei um pouco. Não, você falou a real, você falou a verdade, você trouxe uma... Às vezes a pessoa tem que entender com choque a realidade. Não, mas sabe o que acontece? Acontece um desvio, um erro muito grande. Quando se faz um prédio, deveriam sentar na mesma mesa um arquiteto. O arquiteto é importante porque é criatividade. Sim. Isso. Depois, um engenheiro põe aquilo de pé, não é? Porque senão não fica de pé. Muito bem. Um arquiteto. Depois vem um engenheiro. Depois vem um fabricante de esquadria. Depois vem um fornecedor de vidro. E depois vem um fornecedor de uma solução de proteção solar. Por quê? Eu digo, a vida na Terra existe porque nós temos 2 elementos. 2. O sol e a água. O sol e a água. Vamos falar do sol. O sol, 800 watts, gratuito de calor, que é metade luz e metade calor invisível, certo? Agora, o ideal é se proteger do calor invisível, mas sem afetar a luz. Boa. Porque a luz é grátis. A luz é importante. Não, mas não, porque é simplesmente estúpido estar com luz artificial. Não faz sentido. Agora, a luz ela tem um ciclo, não é? Aquele ciclo que cria o ciclo circadiano famoso, que somos nós, nosso metabolismo, porque nós somos, sem ofender ninguém, não somos que nem galinhas. A luz elétrica foi inventada 150 anos atrás. Ano mais, ano menos. Então, antes, a gente vivia com a luz natural. E, eventualmente, com o fogareiro, a luz natural. Nós temos milhões de anos de
DNA que o nosso cérebro, o nosso cérebro precisa obedecer ao ciclo solar. Porque somos que nem galinha, não adianta. De manhã precisamos de luz brilhante, clara, para ter um metabolismo. Depois precisamos nos acalmar com o pôr do sol, etc, etc. Então, vamos respeitar isso, vamos aproveitar o sol. Agora, o sol, por outro lado, é excessivo. Sim. Excessivo. Então, a gente tem que se proteger. Qual é a forma mais inteligente de se proteger? Então, vamos escutar, naquela mesa redonda, o cara que oferece variedade de soluções de proteção solar. A melhor de todas é uma cortina por fora, um brise por fora. Mas deterioram, custam cara, manutenção, é difícil automatizar. E ainda tem a questão de pássaro, pombo, etc. Nos hospitais é proibido ter elementos externos que possam atrair pombos. Portanto, você tem outra opção, colocar a cortina interna. A cortina interna já vimos que ela suja, impregna, etc. E o calor já entrou, então vem ar-condicionado. No mercado, por que tem muito sucesso a persiana na Europa? Muito sucesso, eu falo de 100 vezes do que a gente faz, sabe? Caramba. Olha, vou te dar só um dado. Na Inglaterra, tem um vidraceiro que pegou a exclusividade das persianas. A Pellini teve que fazer uma fábrica na Tchecoslováquia só para atender ele, em just in time. O cara fatura 50 milhões de reais por ano de vidro com persiana. 50 milhões de reais. Em qual país? Um cara só. Inglaterra. Brasileiro? Não. Ah, tá em inglês. Inglês. Caramba. 50 milhões de... Isso quer dizer o quê? Que serve um mercado grande porque é tudo vidro duplo com persiana. Israel. A própria Itália. 80% da produção da Pellini na Itália é menos de 10 unidades. Quer dizer, são todas residências. Por quê? Porque a dona de casa não quer saber de cortina. Mas você acha que no Brasil a gente consegue culturar o nosso público, os nossos clientes finais, o arquiteto, para o vidro duplo? Para esse conforto? Você acha que a gente consegue... É um trabalho de formiguinha, né? Que você vem falando. Se mostra e vai, depois de 10, 5, 10... Água mole, pedra dura. Quem conhece sabe fazer duas contas e entende o que é conforto. E o também. valor agregado. Então ele acaba concluindo que é interessante e se encanta. Migrar para esse produto. Migrar, mas tem que prestar atenção. Agora, eu acho que um dia me perguntaram que conselho você daria para quem quer fazer negócio em esquadria? Olha, você tem duas opções. Ou você vai pela diferenciação, mas você tem que se esforçar para educar o cliente a entender o diferencial, ou senão você simplesmente vai sofisticar a produção para reduzir o custo de produção. Que tal? O senhor ia pela... Não adianta, eu sempre fui para a diferenciação, não adianta, porque vai ter sempre alguém perto que vai fazer algo parecido com você que custa menos. E não vai ver valor agregado, não vai ver diferença. Não tem jeito, palpável. Não tem jeito. Então não adianta, a diferenciação. É depois porque eu acho que é uma obrigação nossa ensinar o que a gente sabe. Aliás, de todos os trabalhos, eu acho que o ensinar, tem um grande valor, sim, mas não só isso, é uma obrigação. Se você chegou onde você chegou, é porque você aprendeu algo. Alguém. Você tem a obrigação de devolver isso para alguém, não é? Não adianta. Isso é dar oportunidade. Eu tive oportunidade.
Eu podia ficar lá tranquilo na Itália. Meu tio me deu a oportunidade de vir para o Brasil e de me expressar. E eu encontrei espaço para fazê-lo. Agora, o mercado é cruel, porque, sei lá, eu não sei se eu digo que entendo o construtor, mas... O construtor, ele vê custo, né? Tipo assim, ele olha para aquela planilha, aquela janela que vai me custar 1.000, você tá me falando que vai custar 1.500. Ah, beleza, que vai ser ótimo pro meu cliente, mas eu já coloquei que meu apartamento vai valer 290 mil reais, então eu não posso aumentar isso no custo. Pois é. Às vezes me dá a impressão que eles te vendem um endereço, mas depois falta muito. E o pior é diferente de um carro que você consegue colocar acessórios. A diferença entre qualidade, diferenciação, criatividade, etc., não é... Você não multiplica por o dobro, é só umas parcelas a mais. Você hoje não compraria um carro, por exemplo, com toda a eletrônica embarcada, que finalmente... eu acho que foi a Hyundai que revolucionou o nosso mercado, não? Ela veio com os melhores, tudo embarcado. Então... aí o resto teve que correr atrás, não é? Exato. Deu uma chacoalhada. Mas não adianta, é um diferencial. Experimenta o teu carro atual, você abriria a mão de quê? Não. Do vidro inteligente que você toca, da direção. Automático, Pois é, eu acabei de viciar, eu comprei um carro que me sinala quando tem alguém de lado. Fica laranjinha o retrovisor. Fica laranjinha, mas mais ainda, se eu ponho a seta, ele apita também, me dizendo, opa, aviso sonoro agora. Quando eu troco de carro, pego o carro de minha mulher que não tem isso, eu me sinto mal. Aí, ó. Ele levou uma buzinada, inclusive. Acostumou mal já. Numa cidade que ninguém buzina, como São Paulo. Né? Ó, então, assim, ó, o carro já mostrou a diferenciação. Então, valeu a pena o custo pagar mais caro. Sim. Agora, a minha meta é o seguinte, é continuar nos hospitais, porque lá realmente a questão de... Tem a galinha de ovos de ouro, né? Não, essa é a verdade. Sabe, o hospital tem uma questão aí que é penosa, que é 15% de infecção hospitalar. E eu imagino o seguinte, o custo disso. Quem paga esta conta? Número 1. E quando o cara morre, aí não tem preço, não é? Então, cuidar disso, da contaminação, é muito importante. Mas no ambiente, agora, o conforto em casa, às vezes são detalhes, não é? São detalhes. Agora, tem um esforço, você tem que educar, você tem que se propor, você tem que não... Você tem que passar o conhecimento, educar, ensinar o cliente final, porque às vezes é melhor a gente ensinar o cliente final, o arquiteto, o cara que vai ali colocar um projeto que vai especificar, o especificador das casas, dos prédios, para o serralheiro ou o fabricante de esquadria ser meio que obrigado a fazer. Essa é a grande verdade. Infelizmente, é uma verdade nua e crua, tem muito serralheiro, muito vidraceiro que desvende o produto. O cliente, se você mostra, se você orienta, se você dá as informações que você diz que nós temos que passar, logicamente. Porque é incrível, incrível. Eu faço uma crítica aí. Nós somos o país do desperdício. Não estou falando de gente obesa, porque se desperdiça mais. Eu estou falando, sim, porque não se faz com inteligência. Às vezes... Verdade. Olha uma crítica. Por que o ar-condicionado tem que estar regulado em 17 graus se o médico te diz que abaixo de 22 faz mal à saúde? Eu entendo que você queira tomar uma cerveja estupidamente gelada. Tudo bem. Mas temperatura baixa chega a ser um vício, sabe?
Quando o médico me falou a água gelada faz mal, porque ela entra lá dentro e não faz sentido, não faz sentido. Aprende dos animais, certo? E eu me habituei a tomar água temperatura natural. Agora sinto incômodo quando eu tomo gelada, entendeu? Então é uma questão de educação. Eu acho que tem certas coisas que pode ser até apagar a luz quando você não usa. Mas me dá a sensação, às vezes, que dá quase a satisfação de se permitir o over, o desnecessário, sabe? Por isso que eu do desperdício. Desperdício. Você tem toda a razão. Porque, olha, eu conheço o mercado alemão. Do mercado alemão eu importei uma peça que eu instalei na minha casa, que eu pretendia até vender isso, mas depois desisti. Você testou na sua casa? Está instalado na minha casa. Na minha casa é o seguinte, eu tenho um aparelho, imagina que um split de ar-condicionado igual, que você aplica na parede, você faz 2 furos e ele chupa o ar fora, ar que teoricamente é limpo, etc, etc, filtra ele, traz para dentro. Só que antes de vir para dentro, ele cruza num trocador de calor, que serve inclusive para não entrar ruído. E este trocador de calor faz que, se eu estou com um ambiente refrigerado e lá fora tem 40 graus, o ar que entra, ele entra recuperando 80% do frio. Então ele entra com uma diferença só de 4 graus, entendeu? Para o alemão isso é fundamental, porque a eficiência de não gastar dinheiro no inverno no aquecimento. Mas isso vale para o ar-condicionado também. Por que comprei? Vou te explicar uma coisa simples. A minha senhora, ela tem um cachorro desse tamanho, parece um bezerro, certo? Que naturalmente dorme no quarto. Agora, a Anvisa diz que você dormindo, você gasta 14 metros cúbicos de ar por hora. Ou seja, em 3 horas, 4 horas, um ambiente fechado de 40 metros quadrados, 45, 60. O ar já está saturado. Saturado. É respirável ainda, você vai respirar. Não é pedra. Está saturado. Mas está saturado, não é um ar ideal. Você deveria estar com a janela aberta. Mas se o vizinho tem um ar-condicionado ligado fora a janela aberta, é melhor você fechar, não é? E São Paulo é muito ruidosa. Então, eu tenho que dormir com a janela fechada, com o cachorro, eu e minha mulher. Eu percebia que quando, à noite ou de madrugada, quando saía para ir ao banheiro e voltava, eu percebia que o ar estava pesado, tóxico, certo? Com esse aparelho que troca o ar automaticamente, você tem sempre uma renovação sem prejuízo da refrigeração ou do aquecimento, porque no inverno você vai aquecer. É efeito contrário. Agora, isso é um sucesso na Alemanha, é uma obrigação, inclusive. É uma obrigação que o construtor, quando constrói uma residência, tem que instalar esses aparelhos. Então é padrão isso daí. Porque sim, é uma obrigação, especialmente em lugares úmidos, porque no inverno eles têm que manter fechado, certo? Então, aí você tem um problema da umidade interna condensar nas paredes frias. Aí você tem mofo, você tem... Não adianta. Outros problemas. Coisa que nós temos aqui também, de mofo, etc, etc. Então, você tem que reciclar o ar. Mas sem desperdício. Então, por que estamos falando disso? Da impressão que estamos querendo vender este aparelho. Não estou querendo vender esse aparelho, eu quero dizer o seguinte... As culturas europeias, não sei se é por causa da guerra, ou não sei por quê, ou porque Deus é brasileiro e, portanto, aqui temos... E o inverno dura pouco, isso, aquilo, diferença de temperaturas, mas então é melhor deixar tudo aberto, tudo ventilado, etc. Mas a partir do momento que você vive numa cidade como São Paulo, que é uma cidade poluída, a gente vê na rua aqueles relógios que de vez em quando qualidade do ar.
o ar ruim, ou quando está amarelo e não está verde. Então, você acaba, se você abre a janela, mas é o simples fato que veja em casa, passa o dedo de um dia para o outro, você vê outro que... dia eu falei, a menina não limpou aqui direito, não. Moro perto da rodovia dos imigrantes. Aí ela assim, não limpou sim. Sim, agora, tudo bem. Agora, se você tem uma cortina, todo aquele pozinho aí, o que não se deposita em cima da mesa, vai parar na cortina. Então, varanda, você tem sujeira em casa. Agora, vamos fazer um paralelo. Porta blindada. Sim. Um sucesso no mundo inteiro. Porque o pessoal quer dormir sabendo que a porta principal é uma porta ninguém entra. de entra. Tá na fortaleza. Lá ninguém entra para matar, entra para roubar. Mas então a porta blindada é quase uma obrigação da construtora. Aqui eu importei portas, eu queria fazer sucesso com a porta e trazer a empresa italiana aqui para fabricar, tudo robotizado. Foi um fracasso total. Porque a cultura da construtora não, você não pode. Se você dá de presente a porta blindada, você dá um input de insegurança. Você concorda? Não, são coisas que a gente não fala. A gente não fala, a gente convive com assalto, sequestro, tudo. Se der uma porta blindada, eu nem acredito que a porta funciona. Mas a gente não... Quer dizer, eu achei que seria um sucesso. Não, você morre de fome. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Desisti porque é uma coisa que não... Caramba, eu fiquei de cara agora, porque é verdade, quando você falou um negócio, quando você dá, a pessoa não valoriza. Mas não é só isso. Mas neste caso é um sinal que como você já dá um input de insegurança, que nós não queremos isso. Ele vai comprar, se ele está inseguro, ele compra, é problema dele. Mas não é um... Então é o seguinte, não se oferece nada mais daquilo que o cliente não pede. Básico. Quer dizer, o conceito do Steve Jobs não existe. Não funciona. Surpreender o cliente. Surpreender o cliente. Mas ainda tem cliente. Eu estou procurando a construtora que tenha esta vocação de surpreender o cliente, fazer parceria com o serralheiro, certo? Para que ele proponha um produto que seja algo que depois... Nível AAA, literalmente. Sim. Vai custar um pouco mais caro? Vai, mas o cara não vai... Você entende que uma vez que você tem uma janela e você tem um vidro só, você não volta atrás. Você não tem. É a mesma coisa se compraria um carro sem ar-condicionado, porque é mais barato. E a gente se surpreende. Hoje você tem carro básico, que tem direção hidráulica, ABS, vidro elétrico, ar-condicionado, não é? Sim. Então, o celular nem se fale. Agora, a janela continua um retângulo de alumínio com um vidro. Tem sol, que dou lá um ST120. Você tem sol. Aí você à noite se espelha, se vê, se penteia na... Ou todo mundo vê você lá dentro da sua casa, se penteia na janela de casa. Vira um espelho, literalmente. Puxa. Como é que é um site, é o seu contato... Para entrar no Clube Screenline, como é que a gente está... O Clube Screenline nasceu o seguinte... Fala que eu coloco embaixo do vídeo aqui tudo que... Ou contato, ou telefone, o seu Instagram, o Instagram da Screenline... Quer um contato básico? Básico. Roberto@Screenline. Mas como é uma palavra meio complicada de escrever, então põe @Eurocentro. É mais fácil. Eurocentro. Isso, e-mail? .com.br. Ah, tá. Isso. Beleza. Aí você... Eu vou colocar embaixo do vídeo todos os... Isso. Aí vou mandar para eles o roteiro de como entrar no clube. Ah, tá. Aliás, mas vamos aproveitar o seguinte. Eu estou promovendo este livro. Este livro não é um livro. Esta pessoa que escreveu este livro... Peça Perdida. Como criar a sua realidade
sem brigar com a vida. Sim. Sem culpar a vida, sem brigar. Na verdade é o seguinte, esta mentora, esta senhora, é a minha mentora. Ela mudou a minha maneira de encarar o dia. E o dia é como você acorda e como você encara a vida, certo? E ela escreveu este livro, provavelmente até por minha sugestão, mas ela tinha vocação de fazer isso, para ajudar as pessoas, em poucas palavras, e com um exercício que serve para você, de manhã, parar de acordar e começar a pensar em todos os problemas do dia. Eu faço isso à noite e quando eu vou deitar e quando eu acordo, já acordo. Não. Então, porque a maneira como você sai de casa e como você se prepara de manhã, sim, é a maneira como os outros depois vão sentir como você tá bem com a vida, tá bem. Não, os problemas existem, mas o problema não adianta. Os problemas são experiências que a gente escolheu para vir nessa dimensão, não é? É isso mesmo. Então, não adianta, porque... Então eu gosto de Olha o que está escrito aqui, ó. Promover. Ó, aqui atrás, eu achei muito interessante. Você já reparou que durante a vida inteira fomos ensinados para sermos vencedores, precisaríamos travar uma batalha constante com as circunstâncias, levados a crer que o único caminho possível para a conquista dos sonhos é sempre desafiador. Um conjunto de hábitos de pensamentos que pode abalar a nossa autoimagem e autoconfiança, começa a ocupar a nossa mente, como você falou, já começa a pensar nos problemas, dificultando a realização de tudo aquilo que desejamos. Esse já é um trechinho aqui que fala sobre o livro. Muito. Não, inclusive nesta capa que vem junto, aqui já tem um depoimento meu. Então é o seguinte, quem me escreve para eu orientá-los para entrar no Clube Screenline, os primeiros 100, eu vou mandar este livro gratuitamente para eles. Então, calma aí, pessoal. Os primeiros 100 que se inscrever no Clube Screenline vão ganhar o além livro. De aprender sobre a Screenline, sobre como vender o produto. Agora vamos falar do clube. O Clube Screenline nasce para divulgar informações técnicas, cultura. É uma cultura que vem de uma origem lá na Itália, que lá tem pesquisadores. Aquele senhor que você citou no início, que é meu filho, que é um brasileiro que foi para a Itália, e a Pellini me roubou ele. Está lá há 15 anos, e como ele é um gênio, e ele é um engenheiro que tem uma grande formação em conforto térmico em edifício. Então, sim, então ele inclusive desenvolveu um aplicativo que é um sucesso na Europa, que é o único que sabe calcular a eficiência energética de fachadas com vidro duplo e persiana. Ele ajudou a criar esse aplicativo? Não, ele montou uma equipe para criar esse aplicativo e está vendendo a rodo na Europa. Eu já me empenhei de trazê-lo para cá para fazer isso no Brasil também, porque nossos vidros não todos são de padrão internacional, são modificados. Então, tem que carregar o aplicativo com a característica do vidro, certo? Tá. Então, para isso tem que ter um entendimento com os fabricantes nas usinas, e tudo mais. Pegar todas as reflexões luminosas, transmissão luminosa, fator solar, tudo, colocar para... Não, é um pouco mais complexo. O espectro são páginas de dados do comportamento do vidro nas várias frequências. Mas isso aí é coisa que você manda fazer, tem um laboratório especializado para isso, certo? Acústico tem muito isso. Porque para nós eles dão só o resultado, você acredita naquilo, está tudo bem. Mas então, sim, mas mas se trata de criar a cultura. Mas então, voltando à mesa redonda, certo? Esta mesa redonda é justamente para como sincronizar o benefício da proteção solar com o tipo de vidro
Porque se a minha persiana ela protege 80%, porque eu tenho que carregar no vidro? Eu pego um vidro com menos refletividade, que vai me ajudar. Então, em vez de ter uma proteção de 80, ganhamos mais 10 pontos. Sim. Porque você vai precisar que a luz entre. E a luz também é calor, então você não vai zerar. Exato. Não existe zero. Zero é parede. Então mais luminosidade. o que eu me encontro é o seguinte: vou no hospital para vender a persiana. Não vai a persiana porque asepsia e tudo mais, é prática, é elétrica, é tudo bem. Aí eu digo, você sabe que, mas esta persiana é cara. Sim, é cara, mas você vai economizar no ar-condicionado. Você pode comprar um equipamento menor. Ah, já comprei. Tá. Mas você pode economizar no vidro, que você compra um vidro menos refletivo. Já comprei. É o construtor. Você está entendendo como tá? Tem alguma coisa de errado? Tínhamos que conversar antes, todos juntos, para dizer, tá bom, eu quero vender um vidro sofisticado, mas então vamos colocar um vidro que tem uma refletividade interna razoável, para eu não virar um espelho, que me dá uma proteção solar, que me dá até uma corzinha externa, que fica bonito, etc, etc. Não quero um vidro incolor básico. Sim. Então, vamos vender um vidro... Os vidros sofisticados hoje na Europa, se você vê uma fotografia de um prédio, você diz, pô, tá transparente. E ele tem proteção solar, porque é um vidro seletivo. Exato. É um vidro mágico. É um vidro que barra todo o calor invisível. E traz o máximo de transparência. Mas dá luz, que a luz é estúpido. Vidro com prata. É estúpido você não aproveitar a luz natural desde o momento que o sol nasce até o momento que o sol morre, etc. Então, esta é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. E o Clube Screenline serve justamente para dar todas essas informações, porque é muita coisa. O meu filho dá palestra em toda a Europa. Um dia ele me liga, está na Inglaterra, outro dia está no Israel, outro dia está na Finlândia, outro dia... Porque dá palestra para arquiteto. Sim, conforto. E ajuda a escolher os vidros, fazer uma venda inteligente, sabe? Calculada. Legal, gostei. Não, então, basicamente, o Clube Screenline, a gente vai conseguir ter vendas inteligentes, informações, cultura de valor agregado, para aprender a vender. Assim, eu falo que o serralheiro, às vezes, ele tem medo de ofertar um produto de valor agregado porque tem mentalidade pobre. Essa é a verdade. Eu falo, é bem isso aí, mentalidade pobre. Não, é que o cliente não sabe. Você tem que educar o cliente, não é? Senão é a mesma coisa que dizer, você lembra a calculadora? Me justifica esse preço. Você lembra a calculadora 12C? Que era moda, aquilo lá, financeira, é tudo que você quiser, tudo é, sim, a maioria compra para fazer 4 operações, não é? Então não faz sentido. Não faz sentido. O seu engenheiro... O cliente tem que ser educado, não é? O cliente tem que ser educado. No caso, quando eu falo desse tipo de obra, eu falo que o nosso cliente não é nem o cliente lá da ponta, é o arquiteto o nosso cliente. Porque o arquiteto ajuda a gente a vender pro cliente final. Eu falo de casa de alto padrão, entendeu? Porque eu vejo muita casa de alto padrão com vidro refletivo. E aí você fala assim, putz, poderia ser uma persiana. Não, o vidro refletivo em residência tem que ser controlado. Já deu problema de condomínio, de vidro espelhar no vizinho e o reflexo do sol atrapalhar e gerar processo entre vizinhos. Pra você ter ideia. E exageraram medo. Porque é o vidro refletivo. Vai na moda, sim. Não. Isso já tá muito comum no Brasil, viu? Não, eu acho problemas. Que um vidro, você pode até tirar 50% da luz solar, 50%. Você pode ter um benefício de 30%, certo? Aí você acrescenta a persiana. A persiana tem que controlar a luz depois, não é? Sim. Tem que... tem a vantagem que é um movimento mínimo. E você falou sobre tudo. Curitiba, que é nublado. Hoje eu quero levantar tudo. Ela tem a opção de você conseguir levantar tudo também. Mas nem precisa. Dentro do... Não, se você... Olha,
me oferece um lugar na tua casa para eu instalar uma persiana. Eu vou te levar lá na obra. Não, vamos lá na obra junto. A persiana é engraçado. O nosso cérebro funde a imagem. Então, você olha para fora, você não vê a persiana quando ela está horizontal. Você não enxerga ela. Na sua linha de olho. Não, é sério. Ela tem uma pauta tão invisível que o nosso cérebro, praticamente, você não sente ela te incomodando. Então, o cliente, muitas vezes, em residência, diz, eu quero que levante. Eu falei, tudo bem. Ela levanta, toda a minha persiana levanta. Não tem necessidade. Mas não adianta, ele vai então trabalha. Ele vai levantar uma vez, depois não vai querer ficar levantando mais. Uma vez, mas depois não levanta, porque ele é só por coincidência, hoje eu fui numa obra que eu fiz de persiana também. Aí eu comecei a levantar essa pessoa, meu Deus do céu, não, desiste, abaixa aí e só gira ela, deixa ela... não, mas te digo, é um hábito. Não... Show de bola. Seu Roberto, acabamos por aqui hoje, Opa. Mas a gente tem muito assunto, eu só tenho que voltar pra dar um segundo podcast. Só que eu vou trazer, sabe o quê? Vou trazer um cara que faz vida insulado também. Aí vai ser o senhor mais um cara de vida insulado, pra gente falar junto. Perfeito. E o cara de controle térmico também, que é o Fernando Asfal, por exemplo, que pode ser um convidado legal pra gente fazer um bate-bola. O que você acha? Você topa? O Fernando? É. Eu amo ele. Então tá bom. Ó, o convite tá feito, hein? Aqui, ó, publicamente. Então o senhor vai voltar com o Fernando. Fernando, agora você tá enrolado comigo, hein? Você não vai fugir, não. Você vai ver conversa de dois em cima da navalha. Mas isso que é bom, isso que é bom. Antes de... Eu quero que o senhor dê as últimas palavras antes, mas eu queria agradecer aqui a nossa Aere, Indústria de Ferragens, e agradecer o Cirilo Paz também pela nossa parceria no podcast. E eu queria que o senhor olhasse para a câmera aqui, olhasse para o... Faz de conta que o senhor está vendo o serralheiro, o construtor, o engenheiro ali atrás daquela câmera, e solta a voz, fica à vontade para falar o que o senhor quiser. Pode falar, viu? Sim, eu diria o seguinte, é o que eu sempre fiz na minha vida, seja diferente para você valorizar o produto e você fazer o preço do produto e não deixar que o mercado te obriga a ter um preço que depois você não tem o resultado que você merece. Tem que fazer bem feito, tem que ser confiável. Primeira coisa é o seguinte, eu comprei um livro uma vez de uma pessoa que chama José Carlos Teixeira Moreira. Ele chama Foco do Cliente. E aí, para mim, foi uma bíblia, quer dizer, temos que surpreender o cliente e dar para ele mais daquilo que ele espera e surpreendê-lo como a gente competente sabe mais do que ele. Então, a gente tem que saber de vidro, tem que saber de... Mas ainda, hoje o cliente quer conforto. Então, e a gente tem que vender esta segurança, esta confiança. Ele Sim. tem que entender que você sabe. Ele vai te procurar porque você sabe e você é confiável. E isso é muito importante e cria o diferencial, certo? Eu costumo dizer que a gente vende esquadria, mas entrega confiança. É isso aí. Vende produto, mas entrega confiança. Isso é fundamental. Eu gostei, ó. É outra coisa, tem que mostrar muito entusiasmo. Você tem que ser, na frente do cliente, você tem que ser jovem, agitado, animado, confiante. Pra cima, pra cima. Agradecer pelo dia, pelo sol. Isso. Agora, se você tem um pouco de incerteza, então você faz o seguinte. Entra no clube. Ou você entra no clube e recebe de graça, mas eu te digo o seguinte. Esse é um livro para doar no Natal. Você compra no Amazon. Olha, está escrito Pilar Aznar, aparece A Peça Perdida. A Peça Perdida. A Peça Perdida. Ele é baratinho, mas ele tem um ensinamento que especialmente para jovens, isso é fundamental. Então, eu gosto de falar disso.
A peça perdida. Uma única peça é o que separa você da vida que realmente deseja para si. Pois é, não é um pequeno segredo. Naturalmente, lá aí tem uma apresentação Sim. que vale a pena de uma pessoa que, para chegar nesse detalhe, ela teve todo um percurso de 25 anos, certo? Não, isso daí, com Mas certeza, é é isso aí. história que motiva. Eu garanto. Tá Show de bom? bola. Ó, então, hoje, gente, eu sempre faço anotação, você viu que eu fico fazendo anotações aqui, porque eu sempre tô aprendendo, né? Então, eu falo assim, ó, hoje eu aprendi assim, ó, foco do cliente, venda esquadria, venda produto, entrega e confiança, e a palavra do dia é diferenciação. Sim. Tô certo? Absoluta. Então é isso aí. Doutor, ficamos juntos, e a próxima vai ser com o Fernando Westphal junto. Perfeito. Combinado? Não, Valeu. somos parceiros há muito tempo. Muito obrigado pela É isso aí. parceria. Tamo junto, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.